Instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Item 8. A qualificação dos mundos inferiores e dos mundos superiores é mais relativa que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão abaixo ou acima dele, em uma escala progressiva. Ao se tomar a Terra como ponto de comparação, pode-se ter uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo o homem no estágio das raças selvagens ou das nações bárbaras existentes ainda em nosso planeta, e que são o que restou de seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os habitantes são de certa forma rudimentares, possuem a forma humana, mas nenhuma beleza. Os instintos não são controlados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem por noções de justiça ou injustiça. A força bruta é a única lei. Sem indústria, sem invenções, os habitantes passam a vida conquistando seu alimento. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência encontra-se em estado latente, mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto as torna superiores umas às outras e as prepara para uma vida mais completa, pois não são seres degradados, mas crianças crescendo. Entre os degraus inferiores e os mais elevados existem inúmeros estágios, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, dificilmente se reconheceriam aqueles que animaram os seres primitivos. Da mesma forma que no homem adulto, dificilmente se reconheceria o embrião. Item 9. Nos mundos que chegaram ao estágio superior, as condições de vida moral e material são totalmente diferentes em relação às da vida na Terra. A forma do corpo é sempre, como em todos os lugares, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não é, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que a predominância da matéria causa. Os sentidos mais apurados possuem percepções que a grossura dos órgãos aqui na Terra sufoca. A leveza específica do corpo possibilita uma locomoção rápida e fácil. Ao invés de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, sobre a superfície, ou plana na atmosfera, sem outro esforço além daquele da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos representavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam, segundo sua vontade, os mesmos traços das migrações passadas e aparecem aos seus amigos da mesma forma como estes o conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurado pelas impressões interiores que são sempre elevadas. No lugar de semblantes pálidos, perturbados pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida irradiam um brilho que os pintores representam por um halo ou auréola dos santos. A pouca resistência que oferece a matéria a espíritos já muito evoluídos torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. A vida, sem preocupações e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não apresenta os horrores da decomposição. Longe de ser um tema assustador, é considerada como uma transformação feliz, pois a dúvida sobre o porvir não existe mais. Durante a vida, a alma, não estando aprisionada em uma matéria compacta,
irradia e goza de uma lucidez que a coloca em um estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão de pensamento. Item 10. Nesses mundos felizes, as relações povo a povo, sempre amigáveis, não são nunca perturbadas pela ambição de escravizar seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Somente a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença das condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, pois ela é dada por mérito e porque é exercida sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é de galgar ao estágio de espírito puro, e este desejo incessante não representa um tormento, mas uma nobre ambição, que o faz estudar com ardor para a eles se igualar. Lá, todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são desconhecidos. Um elo de amor e fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Os bens que possuem foram adquiridos segundo sua inteligência, mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em estágio de expiação. Em uma palavra, o mal nesses mundos não existe. Item 11. Em vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna calma da alma oferecem uma eterna alegria, que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato com os maus, que não têm acesso a esses mundos. Eis o que o espírito humano tem dificuldade de entender. Foi engenhoso para descrever os tormentos do inferno, mas jamais soube representar as alegrias do céu. E por quê? Porque, sendo inferior, suportou penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece. Mas, à medida que se eleva e se purifica, o horizonte clareia e compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. Item 12. Entretanto, os mundos afortunados não são orbes privilegiados, pois Deus não é parcial para nenhum de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para lá chegar. Ele os faz todos partirem do mesmo ponto e não beneficia uns mais que outros. As posições mais elevadas são acessíveis a todos. Cabe aos homens conquistá-las pelo seu trabalho. Cabe a eles alcançá-las o mais cedo possível, ou se arrastarem durante séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores.